Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo, né? Férias, mas agora estamos aí de volta com as aulas de filosofia. E hoje nós vamos continuar aquele ciclo que nós já estávamos vendo, né? Que são as correntes filosóficas do período helenista. Então você pode voltar aí atrás no canal, que você verá as outras escolas e também o próprio helenismo. E aqui, ó, estão as fontes, serão indicadas aí na descrição do vídeo, tá joia? Temos uma zoeirinha passando aí, mas não tem problema. Essas fontes aqui, ó, serão todas indicadas aí na descrição do vídeo, tá joia? E hoje, qual será o tema da aula de hoje? Qual será a escola da aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre epicurismo. É bem interessante essa escola, né? Em ordem cronológica, ela foi uma das primeiras, de acordo com os historiadores. O epicurismo foi uma das primeiras, né? A gente já viu outras aí para trás, a gente vai ver mais para frente, mas o epicurismo é uma escola filosófica que veio primeiro, né? Cronologicamente primeiro. Por quê, né? Porque quem é que fundou, quando que foi? Ela nasceu no século IV a.C., né? O fundador é o Epicuro, por isso epicurismo, tá joia? E o Epicuro, ele queria-se uma novidade, ele queria coisas novas para a sociedade dele que caminhava para uma crise, sociedade grega que caminhava para uma crise, né? A polis já estava, ó, virando fumaça, né? O cidadão já não é mais o cidadão da cidade, mas o cidadão do mundo, então tem que ter uma resposta, alguma coisa diferente, né? E o interessante foi que ele encontrou uma forma nova de fazer escola. Já tinha a escola de Platão, já tinha a escola de Aristóteles, que são os peripatéticos, né? Já tinha outras escolas clássicas, mas ele pensou assim, não, gente, essas escolas estão excluindo muitas pessoas. Então qual foi a novidade do Epicuro? De acolher as pessoas. Qualquer pessoa que quisesse estudar e participar e tivesse interesse na filosofia, ele acolhia na escola dele. E isso, gente, irritou muita gente. Outra coisa interessante da escola de Epicuro, né, além do acolhimento, acolher todo mundo, isso era uma novidade na época, era que ele escolhia um lugar afastado, né? As pessoas elas queriam escolas perto da cidade, a gente já viu aí, né, gente que ficou na cidade, né, ou na porta. Então, assim, o Epicuro, ele escolheu um jardim, né, um jardim mais afastado. Então, o epicurismo também é chamado filosofia do jardim. Por quê? Porque ele ensinava no jardim, Ele escolheu um jardim aonde ele pudesse ensinar. Tá joia? Tá dando para entender? Então, ó, século IV a.C., fundada por Epicuro, né? O Epicuro era de Samos. Samos era uma das cidades, né? Das ilhas gregas, né? Que ficava na Jônia, né? Já foi domínio egípcio, mas a Jônia, nesse momento, ela pertencia àquele conjunto de ilhas gregas, né? Que na época não se falava ilhas gregas, falava Hélade. Por isso, helenismo. Tá joia? Tá ficando claro aí? E o epicurismo é uma escola de filosofia. Só que é engraçado, quando eu estudei, né, os professores, os colegas, né, fizeram com que a gente associasse o epicurismo à filosofia do prazer. Mas aí eu fui aprofundando, eu fui entendendo, as coisas não são bem assim, né? E o epicurismo, porque ele acolheu muita gente, ele falou que todo mundo podia aprender, as mulheres, qualquer pessoa, os escravos, qualquer pessoa que quisesse podia aprender. E isso atraiu uma multidão de inimigos. Então, eles falaram assim, nossa, a filosofia dele é do prazer, a filosofia dele só quer coisas passageiras, só quer coisas ruins. E não é bem assim, a gente vai entender, tá joia? Então, a filosofia dele é um complexo. É um complexo que você pode ler aqui, ó, que você vai entender, quiser aprofundar. Eu vou deixar as dicas aí para você ler e aprofundar. Ela tem a lógica, ela tem a física e ela tem a ética. Todas amplamente detalhadas e divulgadas. Mas, tanto a lógica quanto a física servem de base para a ética. Por quê?
nós já aprendemos, né, do helenismo, que as escolas filosóficas, elas estão preocupadas com a prática, com o ser humano ter uma vida melhor, ter uma vida que busca a felicidade, Então, a filosofia primeira também do epicurismo é a ética, é a prática, é você viver de forma melhor, tá joia? Então vamos lá, então tem física, tem lógica e tem ética, mas a física e a lógica servem de base para a ética, tá bom? Então vamos lá resumir um pouquinho do pensamento, né, desta corrente filosófica maravilhosa e que é bastante atual, gente, ela serve para nós, tá joia? Então se você quiser aprofundar, leia, o material tá aqui, comigo aqui, e também vai indicado aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. O Epicuro vai dizer o seguinte: o que vale é o real, é uma filosofia materialista. O que vale é o real. O real, eu posso captar o real, eu posso chegar ao real. Outra coisa importante, essas correntes filosóficas, elas buscam a felicidade. E o Epicuro vai dizer o seguinte: eu posso alcançar a felicidade no real, naquilo que está aqui. Não em coisas mirabolantes, em coisas extraordinárias, mas aqui e agora. A felicidade é o prazer. Aí que está o babado dele. Aí que está a complicação dele. Por quê? Falou de prazer, né? Falou de prazer, mas o que é o prazer? Olha o que é o prazer para Epicuro. O prazer é a ausência de dor no corpo e falta de perturbação na alma. É isso que é o prazer para ele, tá joia? E você vai buscar esse prazer nas coisas simples. Você precisa dormir? Então durma bem, isso é um prazer necessário que você precisa. Você precisa comer? Coma bem, não com exagero, mas aquilo que é necessário, né? Nós temos as nossas necessidades que nós temos que seguir. É esse tipo de prazer, o prazer simples, tá? As coisas simples da vida. É isso que o Epicuro vem dizer. É filosofia do prazer? É, mas buscando aquilo que a gente já vem falando em todas as outras correntes filosóficas, que é a ataraxia. O que é a ataraxia? É a ausência de perturbação. Gente, isso aí é um do cerne da questão de todas essas correntes filosóficas. É você buscar a ausência de perturbação. Isso que importa, tá joia? E agora, né, pra gente não ficar falando muito, ele vai falar o seguinte, que a gente deve se livrar dos medos, né? Aquilo que nos perturba. E o maior medo do ser humano é a morte. Você que está me assistindo aí, você tem medo da morte? Tem gente que tem medo da morte, sabe por quê? Às vezes a pessoa tem medo da morte, por quê? Não é medo da morte em si, porque morrer todo mundo vai. Mas é tipo assim, de morrer e de não ir para o céu, e de morrer e não ter salvação. E o Epicuro, a filosofia dele é uma filosofia materialista. Ele fala assim, gente, olha, quando você está vivo, a morte não existe. É verdade, né? Eu tô aqui, eu tô vivo, eu não tô morto. Então a morte para mim não existe. E quando eu morrer, eu não vou mais existir. Então a morte também não vai ser um problema. Ele vai dizer o seguinte, quando a pessoa morre, quando você morre, o que acontece? Acaba todas as suas sensações, então não tem sofrimento, não tem mais nada. Então não precisa temer a morte, né? Quando eu existo, a morte não existe. E quando a morte existe, eu já não existo. Então para que sofrer? Tá joia? Então, epicurismo é a filosofia do jardim, é a filosofia que busca o prazer. Mas o que é o prazer? É a ausência de dor no corpo, ausência de dor no corpo e falta de perturbação na alma. Tá joia? Gente, vale a pena aprofundar. O Epicuro é bastante atual e nos ajuda também nos problemas do dia a dia, né? É uma filosofia bastante interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.